Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Antônio, dono do canal Build the Change, e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Mude ou Morra, de Alan Deutschman, as 3 chaves da mudança no trabalho e na sua vida. Fala galera, beleza? Bom, o livro ele tem várias aparições que são bem interessantes, que ele exemplifica como que funciona o processo da mudança e como que qualquer pessoa pode usufruir dessas dicas e desses conselhos que ele apresenta no livro. Bom, o livro, na primeira parte, ele fala sobre os 9 conceitos psicológicos de como que você deve abordar algumas situações para que você possa mudar aquele ponto de vista sobre aquela situação ou o seu próprio ponto de vista pessoal mesmo. Aí o livro ele é dividido em 2 partes, o ABC da mudança e a mudança na prática. Vamos lá, galera. A primeira parte, o primeiro conceito psicológico, o autor ele fala sobre estruturas. Bom, o que o autor quer dizer com isso? Ele basicamente ele diz que nós, quando nascemos, a gente é revestido de uma cultura, de um modelo conceitual, que basicamente é um modo de pensar das pessoas à nossa volta e como que esse tipo de pensamento é disseminado. Bom, a partir disso, o que o autor coloca? Que o primeiro estágio, o primeiro conceito que deve ser abordado, caso você tenha interesse em proporcionar alguma mudança na sua vida, é avaliar o ambiente, a estrutura que envolve a sua vivência e o local onde você vive. Vamos lá, galera. A segunda parte do livro, ele fala um pouquinho sobre os mecanismos psicológicos de autodefesa. Bom, o autor ele usa do exemplo de pacientes cardiopatas. São pessoas que têm problemas cardiovasculares. No caso, essas pessoas, ele esclareceu que elas estavam no estágio extremamente avançado das suas doenças e que elas necessitavam de uma mudança de estilo de vida, fazendo mais atividade física, mudando sua alimentação, para que elas não acabassem tendo que perder suas vidas por conta dessa condição. Só que o autor coloca que a grande maioria, elas até mudam, só que depois de 2, 3 meses, essa mudança ela não vigora. Por que isso acontece? A mudança ela não é proporcionada pelo medo. Por quê? Nós temos a tendência de situações de extrema dificuldade, a gente tende a ignorar essa situação a longo prazo. Por quê? Porque são situações extremamente estressantes se a gente for ficar pensando muito sobre. Aí o autor ele coloca que para a gente meio que barganhar com esse mecanismo de autodefesa, o interessante é a gente dar esperança para esse paciente. Então, se você espera que alguém próximo a você ou você seja capaz de oferecer alguma mudança na sua vida, você primeiro tem que ter esperança, fé, que aquilo realmente pode ser capaz de ser mudado. O terceiro modelo conceitual é as vitórias de curto prazo. Bom, o autor ele coloca que todo processo de mudança a gente tem que ver algum retorno dele. Só que os grandes projetos, se você for parar para pensar, eles demoram até oferecer algum tipo de resultado. Então, uma sugestão que o autor coloca é você ter o acompanhamento de pessoas que possam te ajudar e auxiliar nesse processo para poder avaliar a sua evolução naquela tarefa, naquela circunstância, para então poder ver como que está funcionando esse processo de evolução, para você fazer com que aquelas pequenas mudanças elas sejam elevadas para que você tenha o vigor e a determinação para poder prosperar nessa evolução. Porque se você não visualizar essas pequenas mudanças, esses pequenos insights, você vai acabar perdendo um pouco do ânimo, do pique para poder oferecer a mudança naquele tipo de comportamento.
Vamos lá. O quarto modelo conceitual, o autor coloca o poder da cultura. Bom, ele dá um exemplo que eu achei muito interessante, que até então não tinha ciência alguma sobre isso. Ele coloca Jeff Bezos como exemplo no comecinho da empresa dele, da Amazon. Ele coloca que o Jeff Bezos, ele tinha um quadro igualzinho esse meu aqui, lá na empresa, com 200 tópicos e os funcionários deveriam seguir, que esclarecia algumas condutas sobre como os funcionários deveriam se comportar e como que eles deveriam, como eles deveriam reagir sobre algumas situações. E o livro ele coloca que a partir de uma pessoa tentar modificar o modelo conceitual de uma cultura, fazendo com que as outras pessoas tenham esperanças nos seus próprios pontos de vista, esse tipo de modelo faz com que uma crença cresça e que a cultura de uma empresa ou daquele lugar ela vai se modificar totalmente a partir do momento que os funcionários vejam que existe ali um sistema de crença e um sistema de valores que não é abdicado dentro daquela instituição. O quinto modelo conceitual, ele fala, haja como se. O que isso quer dizer? Bom, eu posso voltar um pouco para a minha área profissional de atuação como professor de educação física. Bom, nesse tipo de conceito, o que é interessante é agir como se aquilo já fizesse parte da sua rotina. Por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de treinar, ela vai para academia. Qual que é o conselho que o autor coloca? Que essa pessoa ela haja como aquilo já fizesse parte da sua rotina, mesmo com que ela odiasse aquela atividade, você vai lá e faz. O importante é iniciar, começar, fazer. Você agindo, fazendo, você modifica seu modo de pensar e, por consequência, aquela atitude que você está tentando colocar dentro da sua rotina, ela vai começar a se inserir de uma forma mais confortável. Vamos lá. O próximo é reescreva a história da sua vida. Nesse modelo conceitual, o autor ele usa do exemplo de um filho que ele conta a história de vida de seu pai. Bom, esse filho ele fala que o pai dele ele era professor de engenharia e que ele sonhava trabalhar com música. Mas o que acontece? O pai ele acreditava que o processo de mudança tinha que ser algo extremamente imediato e que a mudança, como o autor coloca, ela faz parte da vida e que você entendendo que você vai mudar e que para você colocar alguma atividade nova na sua vida, você tem que mudar completamente o seu jeito de pensar e como você interpretava aquela situação. Se você achar que é só colocar atividade e continuar pensando no mesma forma que você pensava antes, você vai conseguir plugar aquela atividade na sua rotina, você está enganado. Que a partir do momento que você entender que a mudança é normal e que o seu jeito de pensar ele tem que mudar junto, você nunca vai conseguir colocar aquela atividade dentro da sua rotina. Bom, vamos lá, galera. O próximo é dê o exemplo. O que é isso? O autor ele coloca uma professora que ela criou um grupo de auxílio para ajudar dependentes químicos lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Nesse grupo, para esse grupo vigorar no tratamento dos dependentes, a própria professora ela se colocou dentro daquele grupo, vivendo as práticas que ela acreditava que seriam interessantes para os seus pacientes. Então, qual que é o insight? Qual que é o diferencial do projeto dessa professora e do porquê que deu muito certo? Ela viveu aquele projeto para dar o exemplo para as outras pessoas que estavam entrando. Então,
alguns dos sacrifícios que eram realizados dentro do projeto, como ficar sem internet, fazer parte daquela cultura ali, fez com que isso desse esperanças às novas pessoas que entrassem. Então, o modelo conceitual número 7 é: dê o exemplo. Faça primeiro e viva aqueles conceitos para então mostrar para as outras pessoas que é possível que elas também possam fazer isso. Bom, vamos lá. A segunda parte do livro, ele fala um pouco sobre o ABC da mudança na prática. Bom, ele já começa com o modelo conceitual 8, que é: o cérebro é plástico. O que isso quer dizer? Por que o processo de mudança ele é mais tranquilo, mais fácil no começo da nossa vida, quando a criança é pequenininha, do que quando ficamos mais velhos? Bom, tem vários estudos que o autor coloca que o processo de aprendizado ele realmente decai um pouco com o tempo, mas isso não é um fator limitador para que você aprenda ou deixe de aprender alguma nova habilidade. O que o autor coloca que realmente se torna um pouco mais difícil não é pela dificuldade do cérebro em aderir aos conhecimentos, mas sim as nossas experiências passadas que fazem com que a gente enrijeça um pouco o nosso modo de pensar, fazendo com que o nosso sistema de crença nos diga que a gente não é capaz de fazer aquela mudança. Então, não é a idade que faz com que o processo de mudança se torne mais difícil, mas sim os seus modelos que você vai construindo ao decorrer da sua vida que fazem com que você acredite menos no processo da mudança. Bom, o autor ele coloca sugestões para como trabalhar com essa plasticidade do seu cérebro. Bom, o autor coloca que somos seres curiosos. Nós temos que aprender coisas novas a cada dia e que o aprendizado ele tem que ser algo contínuo. Então, o autor ele coloca até uma colocação ali que eu acho bem interessante, que hoje as pessoas confundem ser ativas com aprendizado contínuo. Você pegar e ler uma informação que não agregue valor para você não significa que você está aprendendo algo, e sim que você está sendo ativo. Só que a regra aqui para oferecer algum processo de mudança não é ser ativo, mas sim fazer com essa atividade de uma forma inteligente, que vai te agregar algum conhecimento novo que você antes não tinha se deparado. Fala galera, então, eu vou agora iniciar a última parte do último modelo conceitual que o autor apresenta no livro, que é: a solução pode ser o problema. Bom, eu vou ler um pequeno trecho que eu reescrevi do livro que eu acho que é interessante para que vocês tenham uma compreensão geral da ideia do livro. Vamos lá. Quando os alcoólatras se sentem frustrados, eles bebem mais. Quando a sociedade coloca os criminosos na prisão e eles saem e cometem os mesmos crimes novamente, nós os colocamos nas mesmas prisões e os punimos com as penas ainda maiores. Quando um chefe grita com seu trabalhador e isso gera uma rebelião, os trabalhadores gritam ainda mais com seus subordinados. Bom, o que isso quer dizer? Por que problemas eles tendem a se repetir com o tempo? Bom, o autor coloca que a grande maioria das pessoas, elas acham a solução através de atitudes de desespero e medo. Só que o verdadeiro processo de mudança, ele não advém do medo, e sim da esperança e do poder da visualização. Então, como que o autor coloca que a gente deva passar, como que a gente deve passar por esse tipo de problema e não repetir esses problemas novamente, utilizando dos 9 tópicos anteriores para que você possa prosperar. Só que como que você vai prestar atenção nesses 9 tópicos? Você vai tentar aos poucos olhar em volta. Se as pessoas que você convive, elas pensam da forma que você quer pensar no futuro, do seu novo eu,
se o ambiente, se o local ele é propício para isso. Se você é um cara que tenta estudar e o ambiente é um ambiente barulhento, não vai dar certo. Se você é um cara que quer começar a treinar, só que você chega em casa só tem besteira na geladeira, não vai dar certo. Então, você meio que tem que ajustar o ambiente, o local onde você vive para o seu novo eu. Então, não adianta nada você querer começar a tocar flauta e nunca comprar aquele aparelho. Então, você tem que começar a fazer com que o ambiente à sua volta faça com que aquelas atitudes sejam tomadas de forma facilitada, fazendo com que você não tenha que se esforçar tanto para ter que realizar aquela tarefa.